Existe um termo que volta e meia aparece aí pelas mídias brasileiras e é sempre ligado com alguma coisa meio escusa, meio de corrupção e deixa sempre o pessoal de orelha em pé, que é a offshore. Mas o que vem a ser offshore de fato? E simplesmente ter um offshore significa que a pessoa está fazendo algo de errado? O que é exatamente essa palavra que muita gente fala, ouve falar, mas poucas sabem realmente o que é? E no vídeo de hoje é exatamente isso que a gente vai explicar da forma mais simples possível. Olá, para quem ainda não sabe, meu nome é Vitor Ramos e eu sou sócio do escritório que dá nome a esse canal, e esse é mais um vídeo do nosso quadro Juridiquês, um quadro que a gente pega as expressões mais faladas por aí, pela mídia principalmente, que tem relação com o direito e explica de fato e de forma definitiva, da forma mais curta, objetiva e simples possível, para um leigo e um estudante de direito poderem entender, enfim, o que ela significa. E hoje, como a gente já adiantou, o termo é offshore. E se você tem interesse em entender um pouco melhor e de forma mais simples o que é o direito, eu vou te convidar a se inscrever no canal. E sempre que sobrar alguma dúvida, deixe nos comentários, que se você reparar em todos os vídeos que a gente tem aqui, a gente responde a todos. Então vamos lá, de uma forma simples, rápida, o que é offshore. Para começar, eu vou falar de uma forma superficial, para que você entenda o conceito de offshore, e depois vou explicar como ela é utilizada pelos brasileiros, a forma lícita, a forma ilícita, por que ela é ligada a questões ilícitas, e se ela realmente é alguma coisa meio escusa ou é algo totalmente aceitável do ponto de vista jurídico, ou seja, lícito, ou seja, permitido. Eu vou usar como exemplo sempre o brasileiro aqui para definir o que é offshore. Então, um offshore nada mais é do que uma empresa fora do país que um brasileiro ou a empresa de um brasileiro vai criar, em especial para aproveitar incentivos fiscais. Isso já pode soar como algo ilícito, mas não é, porque diversas empresas pelo mundo inteiro possuem o que a gente pode equiparar aqui a offshores. Dentre elas, empresas como a Apple e a Uber, que são empresas de origem americana e que possuem sua sede em países como Irlanda, como os Países Baixos, sempre em busca da forma mais eficiente de se pagar os tributos. Aqui, nesse ponto, eu vou fazer uma breve diferenciação entre duas formas de você não pagar tributo. Uma ilícita, que é a evasão tributária, ou seja, você literalmente sonega o imposto, você tenta se evadir da obrigação de pagar o imposto, e isso é completamente ilícito. E a outra é o que se chama de elisão fiscal. É quando você aproveita as leis, seja as leis brasileiras, as leis do país que a pessoa vive, sejam as leis internacionais, para você pagar o mínimo de tributo possível, mas fazendo tudo dentro das regras, dentro da lei. Então essa é a diferença. E as offshores são criadas, o conceito de offshore foi criado justamente para você aproveitar a possibilidade lícita de não pagar tantos impostos quanto os impostos que você pagaria se estivesse no seu próprio país. Mas é claro que para isso ser de fato, na prática, aplicado de forma lícita, existem algumas coisas que devem ser feitas e nem sempre são feitas, por isso é um pouco ligado aí a questões ilícitas de corrupção, etc. Mas vamos lá, vamos agora falar aqui alguns dos motivos que os brasileiros mais criam suas offshores. A primeira delas, como eu falei, é tentar pagar o mínimo de tributo possível. Então você, por exemplo, se investe em ações pelo mundo inteiro, não só no Brasil, você poderia ter um offshore para essa offshore fazer as aquisições dessas ações e todos os trades, todas as negociações que você vier a fazer com essa ação, aproveitando os benefícios tributários de onde ela está sediada, e normalmente as pessoas procuram os chamados paraísos fiscais, onde se paga praticamente nada de imposto, e fazer todas essas operações sempre via essa offshore, sem incorrer em nenhuma ilegalidade até então. E por que eu digo até então? Digamos que em um país que você criou sua offshore, você pode comprar uma ação a R$100, vender ela a R$200, ou seja, ter um 100% de lucro sobre essa ação, o que aqui no Brasil se chama de ganho de capital, e não pagar nenhum imposto. Até aí não há nada de ilícito. Você pode, por exemplo, comprar uma outra ação a R$200, com os R$200 que você ficou, vender a 400, não ter que pagar nenhum imposto. Comprar outra ação a 400, vender a 800 e não ter que pagar nenhum imposto. Isso não tem nada de ilícito. A grande questão, que envolve principalmente os assuntos no Brasil, é na hora de trazer esse dinheiro de volta ao Brasil, que você vai ter que pagar imposto sobre tudo, todo o ganho de capital que você tenha tido nessas operações. Ou seja, quanto dinheiro você colocou lá no início, quanto você trouxe de volta, o que é lucro. E é para isso, inclusive, que está sendo editada a tão falada agora medida provisória 1171 pelo governo, que é para
tornar mais fácil, mais previsível e mais fácil também de fiscalizar a tributação dessas offshore e dessas operações que são feitas por elas. Mas você pode perguntar, mas o que isso implica em economia de impostos se na hora que eu trouxer de volta o dinheiro para o Brasil eu vou ter que pagar o imposto? Em primeiro lugar, você não necessariamente precisa trazer esse dinheiro de volta para o Brasil. Normalmente quem faz isso são pessoas que têm muito dinheiro, patrimônio grande, patrimônio fora do Brasil em diversos lugares, e ele pode transferir esse dinheiro para outros países, sob a regra de outros países, evitando bitributação, enfim, isso é um assunto futuro, mas você pode fazer isso de forma lícita. Mas então qual seria o benefício de você ter essa offshore para fazer essa operação que eu usei de exemplo? A grande vantagem é a seguinte: se você comprou a R$100, vendeu a 200 e não pagou nenhum imposto, significa que sua capacidade de investimento continua em 200. Se você tivesse que, por exemplo, se você fizesse essa mesma operação no Brasil, por exemplo, de 100 para 200, você ia pagar pelo menos 15% de ganho de capital, que é reduzir sua capacidade de investimento. Isso, para quem tem volumes grandes de dinheiro, faz muita diferença e pode ser a diferença entre você conseguir fazer um negócio, um novo investimento, ou não ter o capital para isso. Então eles mantêm esse dinheiro no offshore para fazer o máximo de investimento possível, e quando eles resolvem se desinvestir, ou seja, finalizar aquele investimento e aproveitar o dinheiro, vamos simplificar dessa forma, ele aí traz para o Brasil e paga os impostos que deveriam ser pagos. Mas nesse período em que ele não precisou fazer o recolhimento do imposto, ele teve a vantagem por ter um offshore. É mais ou menos como o famoso come-cotas dos fundos de investimento. Você tem lá R$10.000 investido num fundo de investimento simples do seu banco, e de meses em meses a Receita Federal vai lá e come um pedacinho daquele dinheiro que para de se somar ao bolo para o cálculo de juros. Agora vamos aos usos também comuns, mas um pouco menos ortodoxos, digamos assim, muito feitos pelos brasileiros em relação a offshores. Um desses é a proteção patrimonial. O que é que isso significa? Você coloca boa parte dos seus ativos numa offshore, seja lá em que país ela esteja, e na hora que você sofre, por exemplo, um processo judicial, uma condenação judicial, você não faz o pagamento da sua condenação, o juiz vai tentar penhorar seu dinheiro, ou penhorar seu bem, seu apartamento, e você não tem nada, ou pelo menos não tem o suficiente para cobrir aquela condenação. Por quê? Porque seu dinheiro está no offshore e o juiz não consegue acessar aquela offshore. Isso já é um uso que tende à ilicitude, apesar de haver uma dificuldade aí de provar ser algo ilícito, mas do ponto de vista moral ele já começa a entrar sim no ramo da ilicitude. E por que esses ativos são considerados protegidos fora do país? Porque um juiz brasileiro não consegue atingi-los da forma que deveria. Isso vai para um outro ponto que muita gente também utiliza os offshores, que é o sigilo financeiro. A Suíça já foi um país famosíssimo, inclusive isso é visto em filmes, por ter os bancos que mais protegiam o sigilo dos seus clientes. E isso significa que é muito difícil obter informações de empresas, contas bancárias, valores investidos nessas empresas. A Suíça saiu um pouco desse ramo por pressão da União Europeia, mas existem vários outros países pelo mundo que ainda se valem dessa questão de muito sigilo financeiro, inclusive para trazer muitos fundos para o seu país, que às vezes tem uma economia muito frágil, justamente porque em geral são países bem pequenos. Esse sigilo financeiro também pode ser lícito. A pessoa simplesmente pode não querer expor seu patrimônio à análise das mais diversas pessoas que tenham os mais escusos interesses possíveis em saber o patrimônio da pessoa. Mas em geral é utilizado sim para esconder o patrimônio e não oferecê-lo à tributação como deveria. E aí você entra em mais um passo do porquê as offshores são tão mal vistas pelo brasileiro. Então, para fazer um resumo, o que eu posso dizer é: offshore nada mais é do que uma empresa no exterior. Ter uma empresa no exterior é lícito, inclusive se você quiser aproveitar vantagens tributárias daquele lugar. É possível, inclusive, que você não tenha nenhuma empresa no exterior e consiga aproveitar vantagens tributárias de outros países na sua pessoa física. Então, você pode trabalhar remotamente para um outro país que oferece uma tributação muito baixa, mas isso também fica para um vida futuro, incluindo ali os ganhos de nômades digitais, um termo que está muito na moda e que muitos nômades digitais se confundem bastante com a forma que eles precisam pagar tributos. Alguns acham, inclusive, que não precisam pagar tributos, mas pode precisar. Essas offshores, em si, repito, são lícitas. O uso delas é que pode tornar toda a operação ilícita. Então, qualquer uso que seja destinado a esconder patrimônio, a não oferecer patrimônio à tributação no momento adequado, da forma adequada,
tudo isso pode sim gerar uma ilicitude. A última vez que eu vi as offshores ficarem bem famosas e bem faladas na mídia foi antes dessa medida provisória 1171 que saiu agora, foi com o antigo ministro da Economia, Paulo Guedes, quando se descobriu que ele possuía um offshore. Na época, muitas pessoas me consultaram e eu falei, não significa que ele está fazendo nada de errado, mas é possível porque, infelizmente, os brasileiros fazem muito uso indevido desse instrumento, que seria um instrumento de planejamento tributário. Seria não, é um instrumento de planejamento tributário lícito, fantástico. Então vocês viram aí, a offshore em si não é ilícita, o uso dela, muitas vezes, é que é feito de forma ilícita, em especial, mas não só, pelos brasileiros, pelos nossos conterrâneos. Espero que você tenha entendido a offshore de uma forma definitiva. Certamente restou alguma dúvida, porque o tempo do vídeo que a gente faz aqui é curtinho para explicar isso em detalhes. Se ficou alguma dúvida específica, deixa nos comentários que a gente vai responder. Um abraço e até o próximo vídeo.